Hoje vou falar sobre descontaminação biológica da água através da fervura. Portanto, eu quero frisar bem que neste vídeo eu não vou falar de descontaminação sedimentar nem química, mas sim de descontaminação biológica. O que é uma contaminação biológica? A água contaminada biologicamente quer dizer que tem micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos, parasitas e alguns vírus. Dito isto, eu quero introduzir já de seguida o ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água, como toda a gente sabe, isto, se perguntarem a qualquer pessoa vos diz que o ponto de ebulição da água são 100 graus centígrados, certo? Ora bem, esta afirmação está certa até certo ponto, porque nós dizermos que o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados, isto seria correto se eu dissesse o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados à pressão de uma atmosfera, ou seja, ao nível da água do mar. Isto estaria correto deste modo. Caso contrário, está errado, por exemplo, eu dizer que o ponto de ebulição são 100 graus no Monte Everest, do Pico. Está completamente errado. Isto porque o ponto de ebulição está estritamente relacionado com a pressão atmosférica. E para entendermos isso, temos que entender um pouco do que é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, vocês quando metem um recipiente ao lume com água, vocês veem aquelas pequenas bolhas que começam a surgir no fundo do recipiente. Portanto, essas bolhas é a água em estado líquido que passou a vapor. E ela só se mantém lá porque é a pressão que está a fazer força, ou seja, a empurrar aquelas bolhas para baixo, não as deixa subir. A pressão da bolha, através da energia em forma de calor, quando atinge a mesma pressão que a atmosfera, ou seja, a atmosfera no local onde está a ser aquecida, então aí a bolha sobe e entra em ebulição. É isso que acontece, é esse o princípio da panela de pressão. Mantém uma enorme pressão lá dentro, ou seja, faz com que a água aqueça a 100 e tal graus. Isto acontece também se vocês estiverem abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar a pressão aumenta. Se aumenta, o ponto de ebulição também aumenta. Começa a entrar em ebulição a água aos 100 e poucos graus. O mesmo acontece, por exemplo, se alguém ferver. Isto é um exemplo meramente indicativo. Claro que ninguém vai ferver água no pico do Everest, mas se vocês ferverem 8.848 metros, a água começa a entrar em ebulição aos 70 graus centígrados, 71 por aí. Bom, isto é para entendermos a relação que há entre o ponto de ebulição e a pressão atmosférica. Bom, dito isto, vamos ao que interessa. Ao tempo necessário para eliminar todos os micro-organismos presentes numa água contaminada biologicamente. E antes de mais eu quero ressalvar um ponto que me estava a escapar, em que isto relacionado com o ponto de ebulição, o ponto de ebulição pode ser alterado caso a água contenha químicos, porque os químicos, por vezes, o ponto de ebulição dos químicos, como é diferente da água, alteram o ponto de ebulição da água. Isto é só uma ressalva. O que nós estamos a fazer aqui é um vídeo sobre descontaminação biológica, mas fica aqui esta parte em relação à água conter químicos, que não é o que estamos aqui a falar. Bom, retomando o nosso assunto, quanto tempo deixamos ferver a água para ela estar apta para ser ingerida? Bom, isto aqui há muita controvérsia relativamente a este tema. Uns dizem que é 15, outros dizem que é 10, outros dizem que é 5, outros dizem que é 1. Eu, pelo que aprendi, pelo que tenho estudado e investigado acerca deste tema, digo-vos que, ao nível do mar, à pressão de uma atmosfera,
a água assim que entrar em ebulição, 100 graus centígrados, 98% dos micro-organismos está tudo morto. Poderá haver alguns micro-organismos mais resistentes. Vocês podem ter micro-organismos, por exemplo, de giardia, que a 60, 70 graus morreram todos e houve um que conseguiu aguentar até aos 100 graus. Pode acontecer isso. Nós, seres humanos, se ficarmos todos expostos ao sol, um grupo de pessoas, de 10 pessoas, se ficar um grupo de 10 pessoas exposto ao sol, certamente sem água, não é? Certamente uns vão morrer mais depressa do que os outros e todos são seres humanos. Portanto, com as bactérias é a mesma coisa, há sempre uma que é mais resistente que a outra. Daí eu deixar sempre, depois do ponto de ebulição, atenção, eu estou a falar ao nível do mar, a uma atmosfera de pressão. Quando a água chega ao ponto de ebulição, deixar 1 minuto. Isto por descarga de consciência, para ficarmos tranquilos, deixar 1 minuto a água a ferver e então desligar. Acima de 2 metros de altitude, alta altitude, aí fazermos de 3 minutos para cima. Estas bactérias que eu me estou a referir, bactérias ou alguns vírus que possam resistir, eu não me estou a referir a extremófilos, não me estou a referir a esse tipo de bactéria, porque esse tipo de bactéria nem sequer tem cabimento de estarmos aqui a falar neles, uma vez que eles só a partir de 70 graus, 80 alguns, é que começam a desenvolver. Portanto, nem sequer vale a pena estarmos aqui a falar. Isto se escolhessem água de uma fumarola, por exemplo, de um vulcão, aí sim deveriam ter cuidado com esses agentes encapsulados, os termófilos, resistentes ao calor. Neste caso, não. E daí a importância de recolhermos a água o quanto mais fria possível, melhor. Porque ela, quanto mais fria estiver, os seres, os micro-organismos que lá vivem, desenvolveram-se para viver e adaptar-se àquele meio frio. Portanto, quando submetida ao calor, eles morrem muito facilmente. Ora bem, e agora vocês perguntam-me, tenho uma água contaminada biologicamente, já a fervi, esperei 1 minuto, isto ao nível do mar, a água está pronta para beber? Meus amigos, está 99,9% descontaminada e apta para consumo. E isto porquê? Porque isto tem que ver que tem sempre os esporos bacterianos, que são micro-organismos, bactérias resistentes a grandes períodos de stress, e temos o prion, em inglês, em português pode-se chamar o prion, que são agentes, isso é um agente infeccioso, o prion, em que resiste a altas temperaturas, bem como um esporo. Um esporo pode aguentar, há esporos que aguentaram 40 milhões de anos, há estudos sobre isso. Portanto, ele pode aguentar radiação ultravioleta, pode aguentar radiação química, pode aguentar químicos, métodos de descontaminação, etc. E a bactéria fica ali dormente, e só quando há condições para ela voltar a reativar é que ela vai reativar. Bom, eu quanto a isto não me vou alongar muito, porque não é muito a minha área. Se vocês quiserem, pesquisem um pouco mais. O que eu vos posso dizer é que um esporo morre aí à volta dos 120 graus de temperatura, de calor, 120 graus Celsius. Normalmente os autoclaves esterilizam estas situações. Bem como o prion. O prion morre aos 134 graus, se não estou em erro. Nem todos os autoclaves conseguem eliminar este agente infeccioso. Portanto, são duas situações que podem acontecer, realmente podem, mas é como vos digo, numa situação de sobrevivência, vocês não têm como saber se a água está contaminada com isso ou deixa de estar. Ou bebem ou morrem no espaço de 3 dias. Se não conseguem fazer fogo, não conseguem desinfetar a água,
e têm a água para beber. Bom, isso cabe a cada um decidir o que é melhor fazer. Eu falo por mim agora, numa situação em que não conseguisse fazer fogo, em que tivesse água e a água não estivesse descontaminada biologicamente, numa situação extrema, eu pegava, bebia a água. Eu preferia, mesmo que estivesse contaminada, prolongar o meu tempo de vida à espera que viesse ajuda e ter uma hipótese de sobreviver, do que ao fim de 2, 3 dias morrer porque não ingerir água. Isto é tão simples como isso. É óbvio que isto são situações extremas, isto não são situações de campismo ou do dia a dia, não, estamos a falar em situações extremas. É óbvio que se ingerisse uma água contaminada biologicamente, vocês sabem que o principal sintoma é desinteria, que é o nome que se dá, um conjunto de doenças em que todas elas têm basicamente o mesmo sintoma, que é diarreia, o vômito, os dores abdominais. Nós iríamos ter, obviamente, esses sintomas se a água estivesse contaminada. Queria deixar aqui mais uma ressalva relativamente aos esporos. Eles, por vezes, conseguem resistir a períodos de 1 hora a temperaturas de 100 graus. E queria deixar outra ressalva relativamente ao prion, que é um agente infeccioso, afetam, portanto, gravemente a estrutura cerebral. Pronto, fica assim concluído este método da fervura.